Gênesis capítulo de número 22, versículo 10 ao 19 nessa noite. Bom, do que nós vamos falar nessa noite como temática de ídolos do coração. Por que você tem que me dar atenção e por que você vai ter que ficar atento durante essas semanas? Você sabia que você pode se desviar? Devido a essa temática, você pode perder o interesse de servir a Deus. E eu não estou brincando quanto isso. Imagine você, pensa nesta cena, nesse cenário, eu quero fazer você refletir. Você chega numa casa, e nesta casa, você encontra um altar, onde existe ali várias imagens de ídolos. Ídolos que você está acostumado a ver no Brasil, a conhecê-los. Eu não vou citar aqui um por um. Mas ali naquela casa você sabe que há pessoas que veneram aqueles ídolos, que estão acostumados há tempo com eles, que faz romaria, que idolatra. A pergunta é, você acha que se você chegasse ali e falasse daquela idolatria e apontasse aquela imagem, qual a reação que isso produziria naquelas pessoas e o que elas fariam com você se você fizesse isso? Certamente, o mais educado era pedir para que você nunca mais fizesse isso. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a confiar naquilo ali, a devotar aquilo ali, a acreditar que aquilo lhes traz proteção, acreditar que aquilo lhes garante o futuro, o passado. Nem você teria o maior cuidado, e você tem o maior cuidado de falar com alguém sobre isso, e quando você já falou, você sabe que gerou um problema. Eu quero te dizer que o que está acontecendo aqui nas quintas-feiras não é diferente disso. Por quê? Porque eu vou tirar coisas do seu coração. Eu vou falar sobre coisas que estão dentro de você, que você está acostumado a confiar nelas, acreditar nelas, se agarrar nelas, se proteger nelas, ver elas como algo essencial para a tua vida. E tirar isso de você não vai ser fácil. A Bíblia diz que a gente tem mania de pensar que idolatria é só quando se tem imagem em casa. A Bíblia diz que nós temos ídolos no coração, coisas que nós adoramos e usamos elas como fonte de vida. E Deus, Ele quer que a gente remova isso e Ele se torne o centro nas nossas vidas. Ele se torne o único nas nossas vidas. Então, o que vai estar acontecendo aqui nessas quinta-feiras é uma destruição de coisas que você está acostumado a confiar, a acreditar que são boas, a perseverar por elas e lutar por elas. E de repente você vai ter que se ver em abrir mão dessa idolatria. Abrir mão dessa situação. E hoje o tema que eu trago é que tudo que você sempre quis poderá se tornar a pior coisa que você poderia ter. Tudo que você sempre quis poderá se tornar a pior coisa que você poderia ter. No chá de bebê da semana passada, da filha do Isaías e da Patrícia, nós tivemos uma temática sobre o sonho, a importância do sonho. E nós sabemos, queridos, que nenhum de nós vai achar uma coisa ruim sonhar. Na verdade, Deus é que dá os sonhos. Mas quando o sonho se torna um ídolo? Quando é que o sonho se torna um ídolo na nossa vida? Quando é que o desejo de se ter algo que eu sonho pode se tornar um grande problema para mim? É isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, hoje você vai aprender algo importante sobre a sua conquista pessoal. Quando nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 22, versículo 10 ao 19, antes de eu ler essa conclusão, vocês sabem, Abraão, ele estava morando na terra de Ur dos Caldeus. Ele ouve uma promessa de Deus que se ele saísse da sua terra, da sua parentela, ele teria um filho. E Abraão, ele queria ter um filho. Deus lhe faz a promessa de um filho. E ele espera por 25 anos. E ele até se precipita. Ele queria tanto isso que ele e a sua esposa tiveram uma ideia
de ele deitar com a sua concubina e gerar um filho, que foi um grande problema. Até hoje você observa que os árabes guerreiam contra Jerusalém, contra Israel, porque eles acreditam que Jerusalém é deles, porque Ismael era filho de Abraão. Então eles falam, aquela terra é nossa, pertence a nós. Até hoje há um problema contra isso. Então Abraão queria tanto que até cometeu um erro, um deslize. Mas chega a época que Deus vai cumprir esse sonho. E quando você lê a Bíblia, Abraão não está acreditando muito. Para Abraão, ele já estava no fim da vida dele. Presta atenção. Na mente de Abraão, ele disse, minha mulher não pode mais, eu não posso, porque sonho agora. Como eu vou concluir isso agora que eu estou no final da minha vida? Guarde isso, que eu cheguei no final das contas. Eu cheguei aqui no final da caminhada, eu estou no final. Abraão, então, ele está pensando que é o fim, e ele está pensando que Deus vai lhe dar aquele filho agora, naquele momento. Como isso aconteceria? Não é que ele não queria, ele queria muito, mas para ele já estava no final de tudo. E aí Deus dá Isaque para Abraão. Vocês sabem da história. E agora uma coisa acontece que é um ensinamento nosso aqui nessa noite. Abraão está com aquela criança, ele está muito alegre, é o único filho que ele tem na família. E a ordem vem que todos nós conhecemos, leve o seu filho no Monte Moriá, que é o monte que Jesus seria crucificado no futuro, e sacrifica o seu filho a mim, o seu único filho, em holocaustos. E a Bíblia diz que Abraão pega Isaque e vai ao Monte Moriá. E agora, leia comigo aqui o versículo de número 10, que nos diz o seguinte, então, estendeu a mão, então ele amarra o teu filho, coloca ali em cima de um altar, e ele pega a faca. A tradução NVI diz que Abraão pegou uma faca, na sua está o cutelo. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei. Bom, eu vou ler uma história verídica para vocês. Algum tempo que eu não faço isso. Eu não posso dizer que é uma ilustração, porque o pastor Timon Keller, junto com a sua esposa, ele vivenciou isso com essa mulher chamada Ana. Não é a Ana da Bíblia, é uma Ana que ele conheceu, crente evangélica. E essa história vai nos ajudar a entender toda a mensagem nessa noite. Ela é curta. Timon Keller com a sua esposa conheceram uma mulher chamada Ana. Uma mulher solteira, queridos, que queria desesperadamente ter filhos. Ela finalmente se casou e, contrariando as expectativas dos seus médicos, teve 2 filhos saudáveis, apesar da sua idade, porque essa era a problemática para se ter filhos. Mas seus sonhos não se tornaram realidade. Ana, ela havia passado por muitas privações financeiras, e sua vontade esmagadora de dar aos seus filhos uma vida perfeita tornou impossível que ela realmente desfrutasse a presença deles. Agora, presta atenção como isso acontece de comum nas famílias. No casamento. Como tem coisas para nós aprendermos aqui nessa noite. Ana, ela quer ter filhos. E Deus concede o desejo a ela de ter filhos. Aqui é uma história verídica. Só que quando essas crianças, elas nascem, aí agora entra uma outra coisa no coração de Ana. Qual é? Eu sofri muito na infância, eu fui muito privada, eu tive muitas dificuldades financeiras, eu passei por muitas situações, eu não quero que os meus filhos passem pela mesma coisa. Eles não vão passar por isso. Eu farei deles um vencedor na vida. Eu farei deles alguém que vai conquistar. Talvez você olhe e diga, olha, todo pai e toda mãe deveria pensar assim. Por isso que eu disse que eu vou começar a desconstruir coisas na sua mente. E você precisa aprender muito sobre
isso nessa noite. Maria foi escolhida como mãe de Jesus, e você vai observar que toda vez que acontecia algo na vida de Jesus, que ela não entendia, a Bíblia diz que ela guardava isso consigo no seu coração, ela guardava para ela. Era uma mulher que não interferia, ela via as coisas e ela guardava no seu íntimo. Então agora olha o problema aqui. A Ana, ela tem os filhos, mas o relato dessa história com H, não história, uma história que ela não desfruta desses filhos agora, porque a vontade esmagadora dela agora era o seguinte: eu não vou deixar com que esses meninos tenham a vida que eu tive, eles terão que ser vencedores. E vamos ver qual é o problema disso. Sua superproteção, seus medos e ansiedade e a necessidade de controlar cada detalhe da vida dos seus filhos tornaram a família infeliz. O filho mais velho de Ana não se saiu bem na escola e mostrava sinais de problemas emocionais sérios. O mais novo era cheio de fúria. Existe uma grande chance de que sua vontade de dar vida maravilhosa aos seus filhos acaba por arruiná-los. Por que isso, queridos? Ana, a mulher que estava arruinando a vida dos seus filhos, não amava demais seus filhos, mas sim amava a Deus de menos em comparação com eles. Com o resultado, seus filhos deuses eram esmagados sobre o peso de suas expectativas. O que acontece agora nessa família e nesse lar? E nós temos algumas coisas para aprender nessa noite. Esses meninos, essas crianças, pequenas, lindas, bonitas, quando se saía mal no colégio, chegava em casa, a sua mãe não os abraçava, a sua mãe não os beijava, ou ela até fazia isso, mas quando ela olhava o boletim, quando ela percebia que o filho beirava uma nota vermelha, era tomada de fúria. E as cobranças dela eram diretas. Ela ia no colégio, ela ia nas diretoras, ela expunha os seus filhos, porque a meta dela agora era: vocês têm que ser alguém na vida, vocês têm que obter boas notas, vocês têm que... Porque ela tinha uma expectativa, e ela agora controla a vida desses meninos. Ela pensa: é certo eu agir assim, é certo eu pensar dessa maneira, afinal de contas eu quero um futuro para eles. Isso acabou com o relacionamento no lar, isso criou problema no casamento, porque ela chegava para o marido e dizia: não percebe que eles foi mal, e o marido percebia que ela estava sendo massiva. Quando tinha um final de semana para se curtir em família, ela sempre trazia à tona as notas, o desempenho dos filhos. Isso eles crescem agora debaixo de um lar massivo, porque a mãe, afinal de contas, tinha uma expectativa, e eles precisavam atender a expectativa dessa mãe. Olha como isso é sério. Olha como o lar pode se tornar um inferno. Agora, queridos, eu quero que você entenda que a família ocidental, ela é diferente da família do Oriente, porque na família patriarca, na família do Velho Testamento, todo sonho e projeto era para a família. Por isso que você vai ver que os irmãos de José de José e o Jacó estranha quando José conta um sonho, que os seus irmãos iam dobrar joelhos diante dele, porque aquilo era a função do Rúben. Sempre o filho primogênito assumia a família, os bens. Então não havia sonho individual. Tudo que se iria conquistar era para a família. Tudo que se pensava era em torno da família. Então Abraão, ele tem o seu primogênito, e ele sabia que agora todos os sonhos teriam que se voltar para Isaac, ele governaria a família. Só que a família brasileira é diferente. É possível você encontrar numa casa o marido com um propósito, a esposa com outra, o marido com um sonho, a mulher com outra, o pai e a mãe com sonho, o filho sem sonho. Você vê que alguém na família quer se sair bem, quer que as suas expectativas sejam surpreendidas, quer que todo mundo na família seja igual a ele, quer que todo mundo, ele não quer ser decepcionado, ele quer que o lar seja da maneira dele. Na família brasileira, cada um da família tem um sonho. Cada um tem uma perspectiva. E aquele que saber brigar mais, ser mais nervoso, criar problema, é o que vai dominar. Na família patriarcal, não. A bênção era conquistada para toda a família. Tudo que se pensava era para todo mundo. E essa é a dificuldade que nós temos no Brasil. O filho tem um sonho, a mãe tem um sonho, o marido tem um sonho, a mulher tem um sonho. Todo mundo tem um desejo. E agora é uma briga, uma perspectiva. Quem vai vencer? Nós estamos construindo lá em casa, eu e a Fernanda, e ali a gente sempre tem que estar entrando num acordo
de como a casa tem que sair. Algumas vezes que eu disse, vamos fazer assim, ela disse, você não está construindo uma casa só para você. Eu tive que concordar, porque afinal de contas é nós dois que vamos morar ali, não é a minha vontade que prevalece. Mas a gente sabe que alguns lá ninguém consulta ninguém, as pessoas tomam decisões, fazem o que tem que fazer, porque na família alguém está conquistando o sonho, alguém está assumindo o controle do sonho dos outros também. Alguém tem que ser o primeiro a chegar, e isso acontece muito. Não há uma unidade de pensamento. Não há um só pensamento. Por isso que Deus, ele tem dificuldades, porque a mulher quer algo que vai contrariar o marido quer algo que vai contrariar a esposa. Então, é muito difícil. Outro dia eu cheguei numa empresa, e lá estava a secretária, e eu perguntei como foi, como está o casamento, a filha, e ela disse, estamos bem, eu e minha filha estamos bem, o problema está no meu esposo, ele não se tocou ainda que tem um filho, ele quer comprar carro, a gente já tem um carro, a gente está endividado, e ele quer comprar um outro carro, e é isso que acontece na família brasileira. Os sonhos são individuais, os planos são individuais, as metas são individuais, é difícil você encontrar uma família dizendo, vamos pensar no bem-estar de todos. Mas você vai ver que em um lar, quando não a expectativa de um integrante da família não é correspondida, desaba a família toda. Porque alguém ali está dominando para todo mundo, sonhando individual, quer que todo mundo siga a mesma meta. Não, vamos aqui primeiro. Eu já contei para vocês, eu acho que todos aqui nessa noite sabem a história que aconteceu aqui em São Paulo, do pai que queria Land Rover. Eu não preciso repetir isso aqui nessa noite, até porque essa história, ela é similar à mesma história, até parece com ela. Então, o teu desejo e perspectiva individual a respeito do seu sonho pode trazer tormento para o seu lar, querido. O teu sonho envolve toda a casa, toda a família. Teus planos, a esposa sonha da mesma forma, o filho, porque a igreja ela demora a desenvolver. Eu estou trabalhando aqui 5 anos e ainda estou tentando desenvolver só um pensamento. E toda vez eu tenho que dizer, concorda? Pensam assim? Vamos pensar de uma forma só. É melhor para todo mundo se nós pensarmos assim. Mas na igreja você vai ver que alguns ainda têm umas mentes diferentes, divergem em pensamento. E isso faz com que o propósito de Deus para se cumprir seja lento. Enquanto nós estamos pensando em levantar pequenos grupos, tem simplesmente 3 envolvidos com isso, o resto não está nem aí. Enquanto nós estamos dizendo, precisamos trazer Jesus para casa, como ele entrou na casa de Maria, existem Martas que não estão com tempo para receber Jesus no lar. Então nós temos 5 anos aqui e 3 pequenos grupos, porque uma grande parte está pensando em si próprio. Então isso é lento. Mas se pega uma igreja em que o pastor ele é fatalista, por isso que algumas igrejas se arrebentam, vai ter que ser assim, não funciona. E às vezes dentro de uma casa, alguém está colocando o seu sonho, a sua perspectiva, e sonhando pelo filho, sonhando pelo marido. O marido às vezes está dizendo, eu sou bem assim, eu estou tranquilo. Não, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito. A mulher está dizendo, eu sou bem assim, o marido está dizendo, não, tem que ser dessa forma. O filho está dizendo, eu quero ser isso, o pai e a mãe estão dizendo, não, tem que ser isso. Então alguém ali está dando ordem, determinando. Numa família patriarcal não havia esse problema, porque tudo que se conquistasse ficava na família. Tudo que se recebia ficava no lar. Tudo que se recebia era de todos. Um desejo ingênuo e tênue de sua mãe dar-lhes uma vida digna, transformou o seu relacionamento com seus filhos em um verdadeiro inferno de exigências, de notas altas e progressos em nome de um alvo seu. Em nenhum momento ela quis saber se Deus tinha algo em mente a respeito dos seus filhos. Era uma crente. Era uma cristã. Agora, por que Deus faz isso com Abraão? Por que Abraão ele está recebendo seu filho, seu único filho, e ali estava, como eu disse, era a bênção para a família. Ali era um sonho da família, porque para que a família de Abraão continuasse, dependeria de Ismael. Na família patriarcal não ter filho era uma maldição, porque tinha que haver descendentes, tinha que haver genealogia. Abraão sabia da importância da promessa de Deus. E por que Deus fala com Abraão? Pega o teu filho e mata. Pega o teu filho e mata ele. Por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus provou Abraão?
Eu quero ler outra coisa com você que está aqui nesse texto, olha só. Da perspectiva de Ana, do ensinamento de Ana. Se ela fosse procurar um psicólogo, o psicólogo diria para ela: Ana, dá liberdade para os teus filhos, não sufocam eles tanto. Seria algo que o psicólogo diria. Dessa perspectiva, vemos que o tratamento, olha só, Deus pega Abraão. Por que Deus fala para Abraão ir lá e sacrificar Isaac? Por que pede isso, Abraão? O tratamento extremamente duro dado por Deus a Abraão era, na verdade, um ato de misericórdia. Como que você pode entender? Deus manda o cara pegar o filho dele, levar o filho em sacrifício, e a gente vê isso como um ato de misericórdia da parte de Deus. Por que você não pode idolatrar os teus sonhos, querido? Por que você não pode idolatrar o tudo que você quer na vida? Todos nós temos essa frase: isso é tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. Isso não pode se tornar um fim na nossa vida. Tudo que se tornar um fim, que não for Deus, se torna um ídolo para nós. Tudo que tiver como o objetivo final, vocês aprenderam isso semana passada ou retrasada: dai-me filhos, senão morrerei. O que eram os filhos na vida de Raquel? Era de Rebeca, não é isso? Raquel, era o fim para ela. Ela dizia: eu só quero isso na vida. Então tudo que você põe como único na sua vida toma o lugar de Deus, até o teu sonho. Quando você diz: se eu conseguir isso, eu sossego a minha alma. Se eu alcançar isso, eu tranquilizo. Eu quero chegar aí. Então o teu sonho nunca pode ser um fim. E qual é o cuidado de Deus na vida de Abraão? Como Deus trabalha para que eu e você não tenhamos o nosso sonho como algo final e idolatramos isso e vamos em busca disso como isso tudo foi na nossa vida, queridos. Nada nessa vida pode preencher a nossa alma. A gente nunca vai se realizar com nada aqui. Sabe por que nós vamos viver eternamente? Porque demora uma eternidade para conhecer a Deus. Deus, ele tem em si uma infinitude. E se nós nos relacionarmos com Ele, nunca sentiremos que alcançamos o tudo. Sempre, Deus sempre tem a nos oferecer muito mais do que esperamos nele. Por isso que vamos passar uma eternidade com Ele e não vamos nos cansar. Porque sempre perto dEle nós veremos a possibilidade de ter mais e mais e nunca ter tudo. Porque Deus, Ele preenche tudo. Agora, Deus viu um problema em Abraão, porque eu não vou ler todo o texto para você, mas a Bíblia diz que quando Isaac nasce, Deus percebe que Abraão poderia ter um mal na sua vida, fazer de Isaac um fim para ele. Bom, agora eu já alcancei tudo que eu precisava. Agora, tudo que eu esperei na vida era o meu filho. E você vai observar agora que o final da vida de Abraão não era Isaac. Quem olha poderia pensar que a vida de Abraão estava em torno disso, em receber um Isaac, em ter um Isaac. Abraão já era idoso, e Deus ainda tinha muito mais estrada com Abraão. E Abraão agora poderia fazer de Isaac um fim para ele. Agora eu tenho Isaac, eu tenho tudo. Agora eu recebi meu filho, eu não preciso de mais nada. Estou pronto para morrer. Deus disse: vai lá e mata o teu filho. Mata aquilo que você acha que é o tudo que você precisava. E Deus põe Abraão em prova naquele momento. Isaac foi um presente maravilhoso dado por Deus a Abraão. Mas não era, presta bem atenção, seguro tê-lo e abraçá-lo até que Abraão estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Aqui eu vou me prender um tempo. Não era seguro ter Isaac, não era seguro abraçá-lo, tê-lo, até que Abraão não estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante que eu vou dizer para você aqui agora. Muito, você precisa aprender muito com isso. Lembra que Abraão, ele levanta, a gente tem que pensar sobre isso, porque toda bênção que Deus nos der, toda bênção que Ele nos confiar, nós temos que estar disposto a sacrificá-la sempre por Deus. Nós nunca podemos fazer da bênção final. Deixa eu explicar como isso acontece. Você vê algumas pessoas na igreja, nós temos agora o seminário de oração, que acontece sábado,
E alguém disse que não poderia ir por causa do emprego. Quem dá o emprego, gente? Eu não posso ir por causa do meu trabalho. Eu não posso ir por causa de dinheiro. Quem dá o dinheiro para nós? Agora observa como a pessoa perde o foco de Deus e ela passa a adorar aquilo que recebeu. Porque nós temos um mandamento dado por Deus que em primeiro lugar, eu estou sendo radical, ou você é radical, você pode me criticar, você pode dizer que eu sou insistente, eu já sei que tem gente que saiu daqui da igreja reclamando, vai sair porque isso é ídolo no teu coração. Eu estou dizendo, nada nessa vida, nem trabalho, nem família, nem esposa, nem carro, nem bem, nada pode estar na tua vida acima de Deus. Eu vou ser radical porque isso é bíblico. Seus estudos, sua faculdade, seus planos, seu casamento, nada mais importa do que o reino de Deus. Ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus. E aí sim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nunca as coisas devem estar na frente do reino. É o reino. Não vem com desculpa de que é Deus. Ele está dizendo, é o meu reino. Porque se você não serve o reino dele, você não serve a Deus. Ah, eu estou servindo a Deus. É o reino dele. O reino que é manifesto aqui na terra. E por onde o reino dele é manifesto? Nós lemos semana passada, marca a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Presta bem atenção como é comum as pessoas receberem algo de Deus e passarem a adorar mais aquilo que recebeu do que o próprio doador da bênção. Como é simples para nós nos perdemos com isso, queridos, com a bênção. Romanos 1, capítulo de número 25. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Lê alguém, por favor, em voz alta no meio da igreja. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja bem, adorando as coisas criadas, mais do que o Criador. Então eu percebo que algumas pessoas, é assim, elas estão na igreja, e aí Deus abre uma porta de um emprego, e o emprego às vezes não é tão bom. Mas aí você vai ver que o emprego agora ele vira um grande obstáculo. Porque ele é posto em primeiro lugar. Essa pessoa agora ela tem medo de perder aquele emprego e ela acha que se ela perdê-lo, ela vai ficar desamparada na vida. Ela não vai ter mais nada. E agora ela se prende ao trabalho. Ela se prende àquele serviço. Ela deixa as coisas de Deus, a mente dela é tomada, a mente dela é preocupada. Eu já contei, mas como faz parte da mensagem, eu preciso voltar nisso para ensinar vocês algo importante. Por que Deus não quer te abençoar mais igual Abraão? A Bíblia diz que quando Abraão entregou, Deus o abençoou mais ainda, abençoou ele muito mais. Por que você não está tendo muito mais de Deus? Escute isso aqui agora. Eu estava no Rio de Janeiro, já contei para vocês, e eu tinha 4 anos de convertido. E eu tinha um sonho, meu sonho era ser um construtor de obras, eu tinha um sonho, e meu sonho era incluir meus filhos nessa construção, trabalhar comigo no escritório. E eu fui para uma região muito próspera de construção, no Rio de Janeiro, em Itaipava, Petrópolis. E ali eu conheci um empreiteiro que estava há 4 anos na igreja, com a mesma história de vida do que eu, um passado envolvido com coisas erradas. E ele estava na época com 5 obras, e ele estava ganhando muito dinheiro, estava com 30 pessoas, quase os melhores profissionais da época. E eu então comecei a perguntar a Deus por que ele tinha 4, 5 obras e eu só tinha uma ou meia. Eu não conseguia pegar 2 ou 3 como eu desejava. Eu fiquei muito indignado com Deus a respeito disso. E porque eu tinha um plano de pegar rapazes que estavam nas drogas, amigos meus que estavam sendo, alguns foram até mortos, para levar para a construção. Então eu dizia, Deus, ele não tem quase nenhum crente trabalhando com ele, é ímpio, mas eu quero trazer gente que está perdida. E por que o Senhor não abre uma porta para mim? Um belo dia na obra eu tinha um presbítero que trabalhava comigo. Ele era pintor e naquela semana o material não veio. E esse Jonas calhou, Deus já trabalhando, calou de pedir eu se tivesse um pintor. E eu disse, eu tenho uma aqui, esse cara foi trabalhar para ele. Numa quinta-feira, a obra que eu tinha era embaixo, a obra dele era em cima num morro.
e eu estava esperando ele descer, porque precisava falar com ele, eu não lembro sobre, era um motosserra para cortar madeira, e ele desceu muito rápido no carro dele, eu fiz sinal para ele parar, ele não quis parar, ele disse, depois conversa com o irmão, e passou direto, eu fiquei mais revoltado, eu falei, soberbo, prepotente, só porque tem mais obras não para conversar comigo. E aí aquele presbítero dormia lá comigo na obra, não dormia na obra dele. Aquele presbítero chegou, eu falei com ele, olha rapaz, o Jonas ele é muito prepotente, soberbo. Fiz sinal, ele não quis parar, esse presbítero falou, não, pare com isso é pecado. Nós temos que aprender muito com ele. Esses dias que eu estou lá, eu estou vendo o quanto a gente está errado. E eu perguntei por quê. E ele disse, lá em Petrópolis é como se fosse Atibaia e São Paulo. As pessoas constroem para passar o final de semana. E os patrões saíram do centro do Rio de Janeiro e foram para a Serra. Eles foram lá ver as suas construções, acertar, fazer pagamento. E estava no horário dele ir para a igreja. Aqueles patrões chegaram na obra. Jonas, nós viemos ver a obra porque amanhã não poderemos vir por causa disso, daquilo. E ele disse, infelizmente eu não posso atendê-los agora. Eu tenho culto, eu tenho compromisso com Deus. Não, mas amanhã não poderemos vir, não posso atendê-los. Está aí o meu funcionário, precisa conversar alguma coisa, conversa com ele. Eu tenho que sair agora. Entrou no seu carro e foi embora para dirigir o culto. Deus, naquele momento, ele me disse, olhe para você agora. Você não consegue ler a Bíblia à noite durante a semana porque você fica preocupado com o serviço que você vai executar no outro dia. Muitas das vezes você está dentro da igreja com a mente tão tomada de domingo que já não que vai fazer na segunda-feira. Então eu te dei só uma obra, você está assim? Imagina se eu te desse 3 ou 4, você se perderia. Eu não te dou não é porque eu não quero, eu não estou te dando dinheiro porque eu não quero, eu não estou te dando mais trabalho porque eu não quero, é porque você vai se perder com isso. Agora, por que o Jonas tinha? Porque o Jonas, ele tinha isso, ele tinha essas obras. Eu jamais, se eu tivesse 4, 5 obras e estivesse no caminho que ele estava, eu seria pastor hoje. Jamais. Jamais. Sabe qual era o plano de Jonas? A mulher dele ganhou uma herança, uma fazenda falida. E ele disse para mim, depois que eu estive com ele, eu pedi desculpa. Ele disse, eu ganhei essa fazenda e agora eu estou trabalhando para reformá-la. Estou aqui cuidando da igreja e eu estou trabalhando mais algum tempo só para reformar aqui. Depois eu vou alugar para a igreja e eu vou dedicar a minha vida a Deus. Ou seja, aquele cara tinha tudo para ser bem sucedido no ramo da construção. Ele abriu mão para servir o Senhor. Por que Deus tem dificuldade de nos abençoar? De nos dar filhos, de nos dar emprego. Se você com o emprego que você ganha uma miséria, você já fica com medo, preso, com medo de perdê-lo, se matando por ele. Aí eu não vou no culto hoje porque eu tenho que dormir, porque eu estou cansado. Dedicado ao teu trabalho, ao teu esforço, Deus não poderá te dar mais coisas. Ele não poderá te conceder mais bênçãos, abrir portas para você. Porque as pessoas tendem a adorar aquilo que recebeu de Deus mais do que o próprio Deus. E aí lembra de Ana? Ana agora ela está dominando os seus filhos, ela está pressionando os seus filhos, está sendo mal para ela, e Deus não queria isso na vida de Abraão. Imagina Abraão agora dizendo, Isaac, olha, você é tudo que eu tenho, você vai dar seguimento à família, você sabe que você vai assumir a casa, você sabe que você vai dominar, você é o filho da promessa, meu filho não sai hoje. Lembra por que Deus teve que tirar José debaixo da saia de Jacó? Deus disse, cara, esse menino debaixo de você não vai ser ninguém na vida, eu tenho que arrancá-lo de você. E Jacó teve que conviver muitos anos com a ideia de que o filho tinha sido morto por uma fera. Mas Deus precisou arrancá-lo. Por quê? Porque Jacó era um pai ruim para José, controlador, manipulador. Agora Deus pede a Abraão, vai lá e entrega o seu filho. Porque Deus não queria que Abraão agora ficasse preso à ideia de que Isaac era a única coisa que tinha na vida dele. Que ali estava findando. Deus ainda ia fazer muita coisa na vida de Abraão. Deus não queria que Isaac fosse um fim na vida de Abraão.
Deus não quer que o sonho nosso seja um fim na nossa vida. Deus sempre tem que ser o único alvo que estamos caminhando em direção a Ele. Nós podemos ter sonhos e planos, mas presta bem atenção, o final sempre será Deus, sempre Ele, nunca as coisas dessa vida. Nosso alvo, nós podemos conquistar coisas aqui, mas quando nós percebemos que essas coisas estão nos tirando dele, seja lá o que a gente goste e ame, a gente precisa levar no altar e sacrificar. Deus dá o marido, vira uma idolatria. Dá uma esposa, vira uma idolatria. Dá o filho, vira uma idolatria. Dá o emprego, vira uma idolatria. Dá o dinheiro, vira uma idolatria. Tem gente que se perde com aquilo que Deus dá. E alguns vão perder porque Deus sabe que não está pronto para conviver com aquilo. Por que Deus manda Abraão sacrificar Isaac? Agora guarde isso aqui que eu vou dizer. Visto que Abraão nunca tivera que escolher entre o seu filho e a obediência a Deus, ele nunca poderia ver que o seu amor estava se tornando uma idolatria. Presta bem atenção. De forma similar, podemos não perceber quão idólatra nossa carreira se tornou para nós, até nos depararmos com uma situação em que dizer a verdade ou agir com integridade significa um golpe em o nosso progresso profissional. Será que vocês entenderam isso? Eu vou repetir isso para vocês. Presta atenção. De forma similar, podemos não perceber quão idólatra nossa carreira se tornou para nós, até nos depararmos com uma situação em que dizer a verdade ou agir com integridade significa um golpe em nosso progresso profissional. Pastor Luciano Subirá, ele se forma e vai trabalhar no banco, o sonho da vida dele. E ele vai logo para uma posição daquelas que Deus coloca o cara, trabalhar ao lado do gerente. Ali ele teria condições de ser um gerente no futuro, era assessor do gerente. O telefone toca, ele atende o telefone, e do jeito de falar no telefone, o gerente já percebeu que era uma ligação que ele não queria atender. O gerente olhou para ele e disse que eu não estou aqui. Ele tampou o telefone e disse para o gerente: eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Então o gerente disse: mas você vai ter que mentir. Disse que eu não estou aqui. Ele disse: eu não posso mentir. Você vai ter que mentir. Ele pegou o telefone e disse: já passo para ele, aguarda aí. E deu o telefone para o gerente. O gerente, muito brabo, muito insatisfeito, cara amarrada, falou no telefone. Quando encerrou, disse para ele: por que você fez isso? Ele disse: se o senhor não quer alguém sério para trabalhar com o senhor, talvez em algum banco por aí alguém queira, mas eu tenho princípios, eu não vou mentir contra o meu Deus. Deus, às vezes, Ele te coloca numa situação em que você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que fazer escolhas. Você nunca vai saber o quão idólatra é o seu amor por algo, enquanto Deus não colocar numa situação de confronto. O seu seguir Ele, o seu estar com Ele, ou você perder aquilo que Ele te deu. Quando nós estávamos aqui, queridos, toda a minha vida eu tive uma preocupação. Qual é a preocupação? Ter uma casa, um lar para morar. Eu sempre pensava: meu Deus, no dia que eu tiver isso, eu vou ser muito tranquilo, não vou me preocupar nem com o pagamento, que pelo menos a minha família tem aonde cair. E quando nós ganhamos a casa ali, primeira coisa que eu falei para Fernanda, eu disse: agora se o pastor Joel chamar para ir para algum lugar, eu não vou mais, nós não vamos sair agora, porque nós temos casa e tal. E eu vim orar aqui na igreja, nesse altar. Quando eu coloquei os joelhos aqui, Deus me disse: cuidado com isso. Sua fala é infeliz. E eu cheguei em casa e eu disse para Fernanda: se Deus nos mandar ir para qualquer lugar, embora a gente saiba que vamos perder o direito sobre a casa, nós vamos abrir mão disso aqui. Nós não vamos nos prender isso aqui como se fosse um fim na nossa vida. E muitas pessoas fazem isso. E qual é o perigo? Eu olhar para aquela casa e imaginar que Deus só pode me dar aquilo ali, e que se eu deixar aquilo ali eu não vou ter nada melhor na vida. E é isso que Deus estava falando para Abraão: Abraão, não faça de Isaac o seu fim, porque eu tenho mais coisas com você, eu quero te levar mais além. Nós, seres humanos, achamos que nós sabemos o que é tudo para nós, o que é necessário, mas saiba de uma coisa, queridos: em Deus sempre terá o melhor. Ele disse isso: não são os meus pensamentos os seus pensamentos, os meus caminhos os vossos caminhos, é tudo mais alto do que
vocês imaginam. Então tudo que você achar que é bom para você, saiba que eu tenho muito melhor. Tudo que você achar que é perfeito, saiba que eu tenho o muito melhor. Mas nós nos prendemos às coisas que Deus nos dá. Não é fácil, queridos. Se a regional chegasse para mim, o pastor Joel, e falasse, deixa as igrejas. Sabe, eu olho para a vida do pastor Joel. Presta atenção como isso é uma ilustração para nós. Pastor Joel, 5 anos atrás, ele entrega a igreja para o seu co-pastor. Ele abre mão. Ele larga toda aquela estabilidade. Ele entrega. Qualquer um dizia, o quê? Eu lutei por isso aqui, o templo está pronto. Abri mão, ele abriu mão para ser um pastor itinerante, para cuidar de pastores, para não ter mais igreja na idade dele. Agora ele não era mais pastor da igreja dele, ele passou para alguém. 4 anos mais tarde, Deus o devolve. Deus estava testando o coração dele. Olha o tamanho da igreja agora. Olha o potencial da igreja agora. Olha onde a igreja está chegando. Deus disse, agora eu sei que a igreja do Mandaqui não é um fim para você. Eu continuo sendo o Senhor na tua vida. Deus faz isso com a gente. E aí você fica preso no que Ele deu, você fica amarrado no emprego, você fica preso nas coisas, e aí Deus não pode fazer mais da sua vida, porque você está dizendo, eu não posso largar isso aqui é meu tudo, eu estou seguro aqui. Não, queridos, o apóstolo Paulo ele nos avisou e disse, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá vendo esse mundo aqui? Nada aqui se compara ao que há de se revelar. Existe algo preparado que o olho humano nunca viu, que não dá para falar com essa boca, está reservado para o povo de Deus, para os seus escolhidos, para os seus filhos, está reservado para nós. Aleluia. Se a gente acha que tem coisas boas aqui, imagine lá na eternidade. Então Deus fala para Abraão, sacrifica, entrega. Você sabe o que eu acho interessante? Todos nós queremos parecer bonzinhos para os nossos filhos. Todos nós queremos que os nossos filhos... Bom, isso eu vou falar no final. Eu preciso caminhar aqui. Agora presta atenção. Lembra que Abraão pegou a faca? Tudo que na tua vida você não for capaz de ferir por causa de Deus se tornou o seu ídolo. Eu vou repetir isso porque isso é muito profundo. Isso é coisa de filósofo da Grécia. Tudo na tua vida que você não for capaz de ferir se tornou um Deus para você. Você prefere desagradar a Deus do que o seu namorado? Você prefere desagradar a Deus do que o seu patrão? Você prefere ferir a Deus do que o seu marido, do que a sua esposa? Tudo na vida que você não for capaz, Jesus disse, aquele que amar mais mãe, pai, no hebraísmo ele usou a palavra aborrecer, porque essa é uma realidade. Vamos fazer uma festa? Não, hoje tem culto. Vamos celebrar isso? Não posso, eu estou na casa do Senhor. As pessoas vão dizer, mas espera aí, você está muito lá. É isso, tudo que você não for capaz de ferir com o cutelo, com a faca, agora presta atenção. Não vai usar isso para ser ignorante, bruto com os outros, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo numa questão de escolha. Eu escolho Deus. Eu vou ter que ferir alguém. Então tudo que eu e você não fomos capazes de ferir, de lançar fora. Imagine se eu fico nessa. Queridos, eu falo uma coisa para vocês. Eu não tenho desejo algum no meu coração de sair de Pirassununga e deixar vocês aqui. Eu termino minha carreira alegre. Eu não tenho desejo nenhum de deixar a casa que eu ganhei. Mas se Deus me mandar, eu desapego na hora. Mas se eu não tomo cuidado hoje, eu estava idolatrando a minha casa. Quando o pastor Joel só pensasse em dizer, eu estou precisando de um pastor, tem uma igreja assim, a minha cara já ia mudar, eu ia ficar rígido, demonstrando que eu não estava aberto para aquilo. E Deus ia ver isso, Deus ia dizer, olha lá, eu que dei. Agora, não é meu mais, não faz minha vontade, não me serve, não. Quantas coisas, quantas pessoas se apegaram ao que Deus deu, hoje estão presas numa idolatria terrível. Mulher que diz que não pode vir no culto porque o marido quer chegar em casa e ter comida pronta. Eu estou falando de pessoas que não vão na igreja e falam que é por causa disso. Porque isso pode acontecer, é normal.
Mas pessoas que afirmam não poder servir a Deus, não posso por causa disso. Adoram mais a criação. E nós sabemos pela Bíblia que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E eu digo para vocês, eu vou continuar sendo radical quanto a isso. Eu não vou pregar um evangelho de meio termo, de um terço. Eu tenho falado com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor nos revele sua palavra na íntegra. Se nós não podemos continuar, que a igreja pare onde está, mas que não expanda sem que nós não estejamos totalmente rendidos ao seu altar. Nós queremos nos entregar totalmente, nós queremos olhar para a palavra e vê-la cumpri-la em sua totalidade. Não somos religiosos. Você nunca vai saber se o que você tem for colocado num processo de disputa. Lembra de Jó? Tudo que ele teve, filho e família, foi colocado no altar. Agora vai ficar adorando os filhos, vai ficar adorando as coisas que Deus te deu acima dele e não vai servi-lo, vai deixar com que essas coisas tirem sua paz, sua alegria e seu sossego. Se não estivermos dispostos a ferir a carreira para fazer a vontade de Deus, nosso trabalho se tornará um falso Deus na nossa vida. Nós temos que ferir nosso ego, de uma forma entendida, mãe, pai, esposa, filhos, marido, tudo para fazer a vontade de Deus. Tudo tem que estar no altar. Talvez você esteja na igreja e às vezes eu fico olhando, por que muitas pessoas param de orar? Porque quando ele está orando, Deus não é o fim na oração. Ele vem no coração dele, será que Deus vai me dar o que eu estou pedindo? Ele para de orar. Ele para de cultuar, porque quando ele tem uma ideia de que ele não vai receber aquilo que Deus está dando, ele desanima de orar, porque na oração o melhor não é Deus. O que ele está buscando não é Deus, é uma coisa que Deus tem que dá-lo. Então se Deus não concede, ele logo se entristece, desespera e para de orar. Nossos sonhos nunca podem ser um fim. Guarde o que eu estou te dizendo. Você pode sonhar, mas você nunca pode fazer do sonho a única coisa que você deseja na vida. Nunca! Você sabe, irmãos, qual era o maior alvo da vida de Ana? Agora guarde aqui para vocês aqui. Aquela mulher sabe tudo o que ela queria na vida. Olha só. Ouvir seus filhos dizerem, ó mãe, devemos tudo a você. Já prestou atenção? Só na fala. Quantas das vezes Deus não está agindo na nossa vida, salvando pessoas ou fazendo coisas, porque nós vamos dizer, foi por causa de mim, se não fosse minha luta, meu sacrifício, minha insistência, você não teria isso, você não teria alcançado isso. A glória de quem? Por que tem coisa que Deus tem que tirar das nossas mãos? Nos deixar desesperados, de forma que a gente fala, meu Deus, eu não sei como resolver isso. Para não vir essa fala, viu, mas eu lutei, né? Eu orei muito, né? Eu jejuei, foi minha fidelidade. Você sabe que Ana queria que os filhos falassem, mãe do céu. Se não fosse mamãe insistir tanto, persistir, nos insistir e nos massacrar, nós não chegaríamos a lugar algum. De quem seria a glória? Agora, quando Abraão sobe no Monte Moriá, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem mania de ouvir do teu filho, mamãe, papai, eu amo você mais do que tudo nessa vida. Você sempre tem uma preocupação de parecer bom para os teus filhos. Mas quando Abraão amarra Isaac, Isaac olha para o seu pai, ele vê o seu pai com uma faca levantando e enfiar nele. Deus brada, não! E quando ele desamarra e mata um cordeiro, os dois estão descendo do monte, Isaac ia olhar para o pai, e Abraão nunca mais poderia dizer, eu amo você mais do que tudo nessa vida. Isaac saberia naquele momento, meu pai era capaz de me matar por causa de Deus. Ou seja, a boa imagem de Salvador, de o melhor pai do mundo, de um pai que daria vida pelo filho, foi desconstruída. Isaac sabia naquele momento, o meu pai é capaz de fazer tudo por Deus, não por mim. Pronto. Abraão criou um problema de imagem com o seu filho.
Abraão nunca poderia virar para ele e dizer: filho, eu largo tudo nessa vida, porque isso não existia, esse diálogo. Isaac estava olhando e dizendo: o meu pai ama realmente Deus. Esse homem é louco por Deus, esse homem iria me matar. Esse homem que me pega no colo, que me abraça, que brinca comigo, que diz que eu vou assumir a família. Ele fala tudo isso, mas acima de tudo, isso não é o final na vida dele, não foi. A Bíblia diz que Abraão viveu, parece que 160 anos e gerou mais filhos e filhas. Nada nessa vida é um final para nós. Não existe sonho melhor do que viver para Deus e pertencer a Ele. Não tem carro, não tem casa, não tem lugar nesse mundo que substitua a presença de Deus em nossas vidas. Ana queria o contrário de Abraão. Ana queria que os seus filhos olhassem para ela e dissessem: eu devo a você, mãe, tudo isso. Glória para Ana. O sucesso na vida dos seus filhos eram mais importantes para promover a autoimagem dela como mãe do que a glória de Deus. A Ana, deixa eu te contar uma coisa. Há pessoas aqui nessa vida, queridos, que elas foram frustradas. Elas não conseguiram o que queriam. E elas tentam alcançar isso através de você. Já viu aquela pessoa que ela se mete em tudo na sua vida? Já viu aquela pessoa que você está dentro da tua casa e você está construindo, ela chega lá e fala: se fosse você eu faria assim, não pegava dinheiro. Já viu aquela pessoa que tem mania de interferir, intrometer? Você nem pede, mas elas chegam e dão a opinião delas. São pessoas que não alcançaram nada e agora elas querem conseguir através de alguém. Elas querem conquistar através de alguém. Então elas estão usando pessoas para poder dizer: olha, agora eu consegui, eu alcancei. Era Ana, ela não foi rica, ela não teve tudo e agora ela queria conquistar isso através dos seus filhos. Há pessoas que fazem de outras cobaias experimentos para poder se realizar nessas pessoas aquilo que não pode realizar nelas, porque querem que essas pessoas digam: se não fosse seu conselho, se não fosse sua opinião, se não fosse sua ideia, eu não teria conseguido isso. Pronto, conseguiu o que queria. Queria saber se eu sou importante ou não. Nada disso vale a pena. A glória é de Deus. Quantos de vocês estão orando e dizendo: eu quero que meus filhos sejam missionários e morram no campo missionário? Não. Tem um filho, parece que não vou na igreja porque está dando um pinguinho. Não vou fazer isso. Aí quando vê aquele pai desnaturado, aquela mãe que está chovendo, a criança está vindo, ele não tem cuidado, não tem amor mesmo não, porque o amor dele está acima de tudo em Deus. Está desapegado. Não estou dizendo que não tem que ter cuidado. Estou dizendo que tem gente que pronto, fica preso agora, fica doido, agora ele não faz mais nada, ele fica ali adorando aquilo. Cuidado, cuidado, para você não estar falando mais do teu filho do que de Deus, expondo ele mais do que Deus, virando um ídolo para você dizer: olha que coisa maravilhosa, fazendo o teu filho um ídolo. Amanhã ele tropeça, amanhã ele erra, amanhã ele toma um caminho errado, você se decepciona de vez com a vida e desanima, porque as tuas perspectivas ou expectativas não foram supridas. Olha o perigo que é colocar a expectativa nisso. E às vezes Deus está fazendo igual a José. Deus está trabalhando, Deus está jogando na prisão, Deus está fazendo ser acusado de coisa, é o trabalhar dele. Porque a glória dele, quando tudo acontecer, Jacó chegou e disse assim: eu pensei que você estava morto. Eu não tive participação na sua vida. E José disse: foi Deus que me trouxe para cá, não foi papai. Quem que a gente está querendo promover a glória de quem na vida dos nossos filhos? A de Deus ou a nossa? Quantos pais hoje não oram para que seus filhos sejam missionários? Não oram para que sejam pastores, obreiros valorosos, não sonham com isso. Quero que faça faculdade, quero que seja médico, quero que seja isso. Homens de Deus do passado largaram tudo isso para servir a Deus. Talvez Deus está te usando só para criar um filho e depois ele tem que te levá-lo. Porque o plano é na vida do menino e como você não está ajudando ele, ele te leva.
Nós não podemos adorar, queridos. Nós podemos amar, sim. Nós temos que cuidar de tudo que Deus colocou em nossas mãos, mas nunca fazer disso um alvo final. Senão a gente vai variar na nossa vida. A nossa alegria vai ser condicionada à alegria daquilo que nós temos, o bem-estar. Sabe, se o meu emprego está bem, eu estou adorando a Deus. Mas se houver uma possibilidade daquela firma fechar e eu ser mandado embora, eu não consigo adorar a Deus. A minha mente é tomada, eu sou condicionado àquilo que Deus deu. Peraí, quem está nos dando? Quem está nos concedendo? Deus quer te dar muito mais. Mas Deus sabe que se te der, você vai se prender ao que Ele deu. Por isso que você tem pouquinho e está preso a um pouquinho. Se já no pouquinho você já está preso, agarrado. Este emprego é o melhor do mundo. Cuidado com isso. Esse homem é o melhor do mundo. Por isso eu não posso ir para a igreja, eu não posso ler Bíblia, eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo. Mulher igual essa não existe. Queridos, Deus é Deus. Se Ele te deu, tem muito mais. Mas idolatrar aquilo que Deus dá, adorar aquilo que Ele confia, colocar isso como um final na vida, como se fosse um fim, como se fosse um tudo, não tenha nada na tua vida que você não esteja disposto a ferir. Não tenha nada na vida. Absolutamente nada. O seu amor a Deus sempre tem que estar acima de tudo. O reino de Deus tem que estar acima de tudo. Hoje, olhando a carta de Paulo para aos Filipenses, Paulo disse: olha, Timóteo, vai lá na igreja, cuida da igreja, porque eles percebem que você tem zelo e cuidado por eles, que você tem preocupação pela vida deles, porque muitas pessoas não se preocupam com as coisas de Deus. Muitas pessoas não estão preocupadas com as coisas de Deus, estão preocupadas com as suas próprias coisas. Então é por isso que você encontra hoje dificuldade de implantar gêmeos, porque, veja bem, queridos, você chega aqui, vir na igreja, você vem aqui, e aqui você sai, você não vê nem quem limpa, você não sabe nem como é limpo. Mas quando você abre a tua casa, você tem que mudar a tua rotina. Quando você deixa Jesus entrar no teu lar é diferente, porque você tem que mudar a rotina do seu lar. Lembra de Jesus na casa de Marta e Maria? Maria recebeu Jesus, Marta não conseguiu, ela se ocupou com o trabalho. Então muitos de nós aqui estamos vindo na igreja, mas Jesus não está podendo ir na nossa casa. Porque na nossa casa é Big Brother, é televisão, é videogame. Como é que um homem pode não ler a Bíblia e passar horas na frente do videogame, na frente de uma televisão, na frente de um programa secular? Isso é um traje. Você não ama Deus, você ama a televisão, você ama o videogame. Se eu passo mais tempo com a televisão do que com a Bíblia, eu amo aquilo. E Deus nunca vai poder dar uma televisão boa, porque já deu uma ruim. Tem que bater na televisão. E às vezes xinga, desgraça. Funciona? Perca porque quer ver. Às vezes Deus quer dar uma boa, bonitona, grandona. Chega alguém na casa e costuma dizer assim. Esse dia eu estava vendo o Ricardo, a gente foi num lugar, num shopping, no Guatemi, não, no shopping em São Carlos, não, em Rio Claro. É o Guatemi. E lá vimos uma televisão com uma imagem fora do comum. E ele disse, já pensou com uma nessa na sala? Às vezes Deus quer nos dar para alguém chegar lá e dizer, não, meu querido, isso aí está aí. A hora que eu precisar eu ligo. Mas isso não é importante na minha casa. O mais importante está aqui, ó. Eu amo isso aqui. Sabe? A gente sabe que não é isso que acontece. Você gasta mais tempo com televisão, com WhatsApp do que Facebook e com a palavra. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Eu não tive tempo. Quanto tempo você gastou em rede social? Aí na hora de ler a Bíblia, eu vou ler 3 capítulos. Isso é demônio. Isso não é nem sono. Porque não te dá sono quando está vendo filme, não te dá sono quando está na rede social. Mas quando vai ler a Bíblia, 3 capítulos cansa. Isso, queridos, é limitar a ação de Deus. É uma miséria espiritual. Sabe? Eu prego para vocês, eu tenho que ministrar. Hoje me parece que eu li do final de Romanos até perto de Hebreus. Eu acho que eu li 5, 6 livros da Bíblia. E eu faço isso diariamente, 15 capítulos, estou lendo.
Já não estamos aqui eu estou concluindo o Novo Testamento 2 vezes esse ano. Já agora, no começo do mês. E aí você passa o dia inteiro na rede social, o dia inteiro... O que você está adorando? Que tipo de crente você é? Você acha que você vai ter vida com Deus assim, deixando só para vir no culto, e quando sair daqui Deus não entra na tua casa? Por que a presença de Deus não se manifesta lá? Porque lá não tem reunião, lá não tem oração, lá não tem leitura da palavra, lá não tem o nome do Senhor sendo invocado. Na tua casa, queridos, o Senhor não pode entrar. Você pode entrar aqui, você pode tomar água, você pode ter um ar-condicionado, mas no teu lar não tem tempo para Deus. Por isso temos dificuldade de achar uma casa para ter os gêmeos. Porque as pessoas não querem parar o lar, a privacidade dela, para que Deus entre. Na nossa casa está tudo bagunçado. A gente não quer tempo para arrumar, a gente não quer tempo para melhorar, a gente não quer criar um ambiente para se ter um pequeno grupo, para que as pessoas sejam abençoadas. Nós estamos aqui há 5 anos, não nos tornamos líderes, não implantamos ministérios, não paramos de pensar em nós mesmos, porque estamos achando que se nós nos ocuparmos com as nossas coisas, elas vão dar certo. Não vamos chegar a lugar algum. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: agora eu posso te abençoar. Vamos voltar lá. Gênesis 22. Observe que Abraão já era abençoado. É isso que é interessante. Teve o filho, já era abençoado, o próprio Deus havia prometido a bênção. Mas a gente lê Deus, olha o que Deus vai falar aqui, versículo de número 15. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Pela segunda vez, olha, Deus já tinha falado a primeira. Agora pela segunda vez, o anjo chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negastes o seu filho. Aí Deus fala: o seu único filho, esteja certo, eu vou te abençoar. Olha que coisa. Poxa, Abraão poderia ter pensado: mas abençoar mais o quê? Muitos de nós aqui vamos ser salvos, mas vamos viver uma vida tão miserável diante de Deus. Isso que é a coisa que eu quero que vocês se despertem aqui nessa noite. Sabe, você recebe algo e você se alegra tanto com aquilo, que para você parece que Deus não tem algo melhor para te dar. Eu tenho a tendência de olhar para aquela casa e dizer assim: Fernando, nós vamos para lugar algum agora, porque essa casa aqui a gente está construindo, ficou bela, gastei, estou levantando lá em cima, e olha, agora aqui, vamos esperar aqui. E aí eu digo para Deus: não, eu não quero mais nada, e às vezes Deus está com algo 3, 4 vezes melhor lá na frente. Mas porque eu me prendi a algo aqui, Deus não pode me abençoar mais. Deus não pode me levar mais além. Se a gente quer ir mais fundo com Deus, se a gente quer ir longe, a gente tem que tirar algo da cabeça. Nunca o que a gente pensa é o melhor. Deus sempre terá o muito melhor ainda. É isso que ele disse. Abraão poderia ter falado para sua esposa: olha, agora que a gente tem Isaac, meu Deus, não preciso de mais nada na vida, eu tenho um filho agora. Ele vai dar seguimento à família, eu não tinha antes. Olha, eu tenho tudo que eu queria. Talvez ele até falou isso. De repente Deus falou: Abraão, vai lá e mata o seu tudo. A gente acha que isso para Abraão foi fácil. O nosso mal é sempre olhar para a Bíblia e imaginar que foi uma coisa fácil, que não houve uma luta interna. Mas peraí, Deus ainda fala: o seu único filho, seu único. Deus sabia o que ele estava falando para Abraão. E a luta que Abraão travou, sabendo o seguinte: aí não é brincadeira. Mas ele foi lá e sacrificou. Aí ele ouve Deus dizer: agora você não só vai ter Isaac. Vai olhar o texto lá na frente. E teve Abraão filhos e filhas. E Deus disse para ele: eu vou te abençoar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Isso aí não é a bênção não, Abraão. Isso aí é uma das promessas que eu tenho para você. É uma das realizações. Cuidado. Pessoas que colocam as coisas acima de Deus, cuidado. Você pode estar colocando um fim na sua carreira, você pode estar colocando um fim nos planos de Deus para a sua família ou para os seus filhos. Vocês que trouxeram os seus filhos no altar, queridos, saibam, se você o apresentou a Deus, é dele, ele sabe o que faz. Se as coisas, tenha plano com eles.
com crise de baixa disciplina, mas se as coisas começarem a fugir do teu controle, não se apavore. O plano de Deus é melhor do que o seu. O projeto de Deus é melhor do que o seu. Faz tempo até que a gente não canta os sonhos de Deus, né? Vamos ver se o DJ se tocou. Cadê minha DJ? Minha DJ não veio hoje? Tá lá em cima? Que menina trabalhadeira, viu? Não coloque nada, não faça dos seus sonhos um fim. Esteja sempre com um cutelo e com a faca na mão. Sacrifique. Sacrifique. Não é fácil. Deus pode te pedir o seu tudo. Deus pode te pedir. E como é que vai ficar? Não, vamos cantar até outro louvor. O violão tá aí, tá? Tá, pega lá, nós vamos cantar Tu És o Meu Tudo. Tudo que você sempre quis poderá se tornar a pior coisa que você poderia ter, se isso se tornar um fim na sua vida. Mas quando você faz de Deus um fim, você diz: Deus, eu preciso disso. Mas que você sabe que não é aquilo que será a realização da tua vida, mas que Deus é o final de tudo. Queridos, eu tenho visto alguns irmãos dizerem, eu estou vendo que outros estão entrando por um caminho errado. Outros que amavam a Deus estão tomando um caminho contrário. Estou vendo alguns que estão se despertando. Alguns que chegaram aqui com a influência do Evangelho da Prosperidade, que coloca o homem no centro, os bens dessa vida, e hoje estão dizendo: eu tenho entendido que tudo que eu preciso da minha vida é Deus. Nós viemos aqui hoje talvez pensando em tantas coisas que nós precisamos. Saiba de uma coisa: estamos prestes e muito breves em pisar num lugar onde não vai ter diferença social, não vai ter gente com mais dinheiro e com menos dinheiro, aonde, queridos, nós ficaremos impressionados e deslumbrados com a glória que há de se manifestar. Paulo disse: quem espera só nessa vida é miserável. Há algo para ser revelado para nós. Algo que Ele revelou para nós. E nós precisamos colocá-lo no centro das nossas vidas. Deus pode pedir a você. E enquanto você não estiver disposto a colocar no altar, Ele nunca será o tudo na tua vida. O que você tem dificuldades? Quais as coisas que estão no seu coração que, se Deus te pedisse hoje, vamos ser radicais, a morte de um filho? Quando fui para Santos com o Roberto e o pessoal para a Cruzada Evangelística, descemos para Santos. Quando eu pisei em Santos, a Fernanda me liga e fala que o Gabriel havia desaparecido. Estava lá, Michele, Roberto, alguns irmãos da igreja estavam lá. Tiago. E eles me disseram: e agora? Vamos voltar, pastor? Tinha sumido desde manhã, vamos voltar? Eu falei: não, vamos ficar. E eu fui para a igreja, ali eu fiquei, 3 horas da manhã, a Fernanda desesperada, chamou Isaías, algumas pessoas, Larissa, andou aqui tudo, não achava, ele sumido, e eu lá em Santos, lá na Baixada Santista, em São Vicente, dentro de uma igreja, para fazer um evangelismo numa igreja que não é nossa, trabalhar numa vila que não é nossa. 4 horas da manhã, eu disse: quando amanhecer o dia, eu vou ter que tomar uma decisão, porque minha esposa está lá. Ele está sumido. Eu vou embora ou faço a obra de Deus? E ali eu tinha uma preocupação. Ela tinha perdido o pai de forma brusca. Agora o filho havia sumido. Eu já estava imaginando o pior. Então eu dobrei os meus joelhos e disse: Deus, vai doer. Eu vou sofrer. Eu vou chorar. Mas aqui estou colocando o Gabriel nas tuas mãos. Se o pior aconteceu com ele, eu quero te dar toda a glória, toda a honra. Eu vou te servir e vou te adorar. Eu vou fazer a sua obra hoje e só vou voltar para Pirassununga quando eu terminar o que eu vim fazer aqui. Naquela hora eu mandei uma mensagem para a Fernanda e disse para ela: posso te perguntar uma coisa? Eu quero saber se você está comigo nisso. Eu disse: e se o pior aconteceu? E se ele morreu? Por um silêncio o celular ficou e eu fiquei preocupado com a resposta dela. Porque eu sei que com ela eu vou até o final.
Da minha família, querido, só se eu não tiver a minha esposa que eu não vou aguentar. A Gabi às vezes me pergunta, quem você ama mais? Sua mãe. Qualquer um deles que perguntar, a sua mãe. Tem gente que troca os filhos pelo cônjuge. Os filhos casam, soma de casa, e o casal que fica. Quem vai ficar no final da minha vida com é ela. Daqui a pouco um está casado, o outro está me pedindo dinheiro ainda, me enchendo a cabeça. É ela. É o bem que eu mais seguro, é o que eu mais me preocupo, é o que eu mais protejo. Porque eu sei que se estivermos juntos, vamos vencer muita coisa. Agora, se eu ficar sem ela, para arrumar outra, eu vou ter que ralar muito. E muito mesmo. Muito. Porque Deus a preparou, a construiu comigo, nos estruturou junto durante esse tempo, trabalhou na nossa mente, no nosso casamento, trazendo muita crise, nos amadurecendo, passamos tudo. Então, esse tempo, de novo, na minha vida, ia demorar demais. A resposta dela, então, veio. Eu vou chorar, eu vou sofrer, mas o meu Deus eu não abandono. O meu Deus eu não deixo. Vira e mexe, o que o inimigo mais ataca são eles. Mas sempre estamos dizendo, tua glória é tudo, tua presença me constrange, amor sem limite, seu domínio não tem